Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês as primeiras 90 páginas mais ou menos de O Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul, do Luiz Felipe de Alencastro. Se você não sabe do que eu estou falando quando eu falo que vou comentar as páginas iniciais, é porque você não me segue no Instagram, o Que Vi do Mundo. Lá eu convidei vocês para fazer uma leitura compartilhada, ler junto comigo este livro. Não só este, mas também Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. E acho que Visão do Paraíso eu já publiquei o primeiro vídeo. E se você também não sabe do que estou falando, é porque não viu aquele vídeo em que disse que iria para Angola e disse que faria um clube de leitura ou qualquer coisa desse tipo e depois no fim definiu por leitura compartilhada. Então, neste caso aqui, a cada mês eu vou ler em torno de 90 páginas mais ou menos, 90 e poucas páginas, para terminar até junho. Ele tem acho que 380 páginas mais ou menos, começando em março, vai até junho, dá para ler numa boa, certo? Então, agora a gente já está no mês de abril, mas eu vou comentar as leituras de março, né? O que eu li aqui de março. Este é um livro que, se eu tivesse sugerido apenas 50 páginas por mês, não seria pouco. Porque é um livro que tem muita informação. Vejam que eu não costumo marcar tanta coisa em livro, mas esse aqui, ó, 100 primeiras páginas, eu marquei tudo isso. Tem muita coisa importante. É um daqueles livros que assim, a gente lê umas 2 páginas, pensa, reelabora, depois volta. Então tem muita informação e muita coisa boa, né, para quem gosta de história, claro. Então, assim, vou lendo aos pouquinhos. E, paralelamente, também estou lendo Visão do Paraíso, umas 100 páginas por mês. E os dois livros abordam o mesmo período, né? A época do descobrimento, Brasil, América. Só que é o mesmo período histórico, mas a abordagem é totalmente diferente. Aqui, o Alencastro trata da formação do Brasil não como uma extensão da Europa, da cultura europeia, e sim a partir da formação mercantil do Atlântico Sul. Toda aquela questão de tráfico de escravos da África, principalmente da Angola, para a costa da América do Sul. Vejam que é da América do Sul, não só do Brasil, né? Então a gente está falando também das Antilhas e tudo mais. Todo esse fluxo de venda de escravos e de interesses econômicos e políticos. E ele vai desmistificando algumas coisas que a gente acabou aprendendo ao longo da vida sobre a história do Brasil, né? Principalmente no ensino fundamental. Logo no começo, ele fala que no século XVI, mais precisamente 1545, com a descoberta da prata de Potosí, que é uma região que antes era Peru, se eu não me engano, hoje é Bolívia. E na época, século XVI, acho que era a segunda cidade mais rica, né? Perdia só para alguma lá da Península Itálica, Veneza talvez. Porque tinha muita prata e muito ouro. Então era uma cidade super desenvolvida por conta disso. E os europeus chegaram lá. E para ter um discurso convincente sobre exploração de riqueza alheia, eles criaram um mito sobre a paz cristiana. O que significa isso? Que os europeus chegaram até essa mina de ouro por uma compensação, por tentar combater, né? Não converter, a conversão veio depois com os africanos e os americanos, os índios americanos. Mas para tentar combater. Para combater quem? Os luteranos, os considerados hereges, e os muçulmanos. Então, assim, era a compensação deles. Neste momento inicial ainda não eram os judeus. Depois eles também vão tentar combater a burguesia judaica. Mas nesse momento, muçulmanos, né, porque a gente tem a herança, os resquícios ainda das cruzadas, e os luteranos, porque a gente já está num período aqui de reforma, hein? A reforma foi em 1516, mais ou menos, a gente já está aqui alguns anos depois. Que aí, neste momento, igreja e aristocracia eram aliados. A igreja apoiava a aristocracia e a aristocracia permitia que a igreja também viesse para cá, doutrinar, evangelizar, porque os dois tinham um combinadinho, certo? Aqui também o Alencastro deixa claro que a dominação colonial não significava necessariamente uma exploração colonial. Então,
Assim, uma coisa não levava necessariamente a outra. Alguns exploradores tinham domínio da região, já estavam assentados aqui, mas outros só tinham domínio da região. Só tinham a relação de colonizador e colonizado em termos de propriedade de terra, mas não explorava. Então, essas coisas não são equivalentes, não são sinônimos. Se é um, logo é outro. Havia de tudo, havia uma gradação. Outra coisa também que eu já tinha até esquecido, porque a gente estudou isso, acho que em História do Brasil, há muitos anos, eu, né, pelo menos, é que, né, a gente sabe que nesse momento não havia Brasil, não como a gente conhece hoje. Então, assim, essa ideia de país Brasil não tinha nesse momento as mesmas fronteiras que tem hoje. E nessa época tinha o Grão-Pará e o Maranhão, que era apartado do Brasil, isso não pertencia ao Brasil. Então tinha seus negócios próprios. Tinha o Brasil, que era o resto, uma divisão lá, tinha Grão-Pará e Maranhão como uma unidade territorial, como uma unidade à parte. Ou seja, era um estado, Grão-Pará e Maranhão, então criado acho que mais ou menos no século XVII. Então era um outro estado que não o Brasil. Tinha o Brasil, esse estado aí grande com autonomia. Não é estado federado como a gente conhece hoje. Não, estado pensando algo próximo à nação, né? Como se fosse um outro domínio. O que é bem curioso aqui, né? Eu acho que é o mote desse livro. Ele primeiro pinta as relações que estavam em jogo e depois vai explicitando que o desenvolvimento do Brasil é paralelo a um desenvolvimento mercantil da Europa. Isso é evidente. Não é por acaso também que o Brasil, ele não fala isso com essas letras no livro, mas a gente pode fazer essa analogia. Não é por acaso que o Brasil tem nome de mercadoria, hein? Pau-Brasil era uma mercadoria. No começo, os índios trabalhavam para a extração de pau-brasil, né? E aí os europeus comercializavam. Depois a questão virou outra questão extrativista foi a cana-de-açúcar, depois vem ouro e tal, e os índios, isso a gente aprende já na escola, eles deixaram de ser a mão de obra qualificada, a melhor mão de obra para isso. Aqui a gente também está na época do Santo Ofício, né, da Inquisição. Se eu falei para vocês que havia a Reforma, logo em seguida veio a Contra-Reforma e com ela fortemente a Inquisição. Então nesse período a gente sabe que foram criados alguns tribunais de ofício aqui na América, não só na América do Sul. Havia 3 nas Américas, né, na parte de domínio ibérico. Havia um em México, havia outro em Lima, no Peru, e havia outro em Cartagena, em Colômbia. Eu estive em Colômbia, acho que há uns 2 anos, e eu visitei o que hoje é um museu, mas antes funcionava um tribunal de Santo Ofício. Então este museu tem todas as ferramentas, todos os instrumentos de tortura utilizados pela Inquisição e é uma coisa assim pavorosa. A igreja nessa época ela estava muito aliada à aristocracia, como eu já disse, hein? Então ela justificava a escravidão, ela justificava toda essa exploração, ela não podia fazer um outro discurso. Então ela falava que os africanos, os índios de modo geral, eles precisavam ser evangelizados. Então eles precisavam ser doutrinados. E por isso a escravidão era necessária. Vocês sabem que a gente acaba achando o discurso para apoiar o que a gente quiser, né, gente? Tudo vira uma questão semântica. Você elabora um discurso com uma certa razoabilidade do ponto de vista argumentativo, né, uma certa validade e acaba convencendo. Como se tudo fosse submetido a uma lógica de discurso. Não, tem muita coisa que foge desse escopo. Tem uma questão que é ética, tem uma questão que é moral. Ética e moral fogem do escopo lógico. Mas muita gente só reduz a isso. E era o que a igreja fazia. Então, a gente está num contexto em que o Anchieta veio para cá, né? Anchieta é uma figura bem cara a nós que moramos em São Paulo, porque ele é considerado o fundador. Ali o Pátio do Colégio é a região bem marcada para o nascimento da cidade de São Paulo. E também o Antônio Vieira, aqui tem várias passagens em que ele aponta o padre Antônio Vieira como um grande orador, com grande retórica,
com discursos que justificavam essa situação. E, assim, uma coisa eu posso afirmar para vocês, se vocês quiserem aprender argumentação, leiam os sermões do Padre Antônio Vieira. Ali é a argumentação da primeira qualidade. Eu já utilizei alguns nas aulas que eu dei sobre argumentação, na apostila que eu fiz. É coisa, assim, fina, do ponto de vista argumentativo, né? Para vocês verem que lógica trabalha com validade, questão moral, questão ética, está fora. Uma outra questão interessante que o Alencastro aponta é que o trato negreiro, ou seja, a questão da comercialização de escravos, era muito mais lucrativa do que os ganhos econômicos da escravidão. Ganhos econômicos, nesse sentido, nesse contexto, ele está falando do quê? Da produção. Então, os ganhos pela produção, os ganhos econômicos dessa produção que utiliza a mão de obra escravista, são menores do que os ganhos do comércio de pessoas. Isso é bem interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar, acho que nunca fiquei sabendo disso antes. Eu só sabia que era um bom negócio, mas achava que era por conta da produção, que era uma mão de obra barata e aumentava a produção. Não! O comércio em si de pessoas era mais lucrativo. O que Portugal fazia? Ele deu incentivos fiscais ao Brasil para comprar escravos. E aqui tem outra coisa curiosa que eu nunca tinha parado para pensar. Algumas regiões da África, Angola, acho que Guiné, Serra Leoa, enfim, algumas regiões que comercializavam escravos queriam ter o mesmo benefício, o mesmo tratamento que o Brasil recebia nessa relação comercial. Então, assim, disputavam o interesse do mercado português. Era uma forma de fazer negócio, né? Era um negócio muito lucrativo, não só para os portugueses, mas para os africanos também. E é claro que a igreja também lucra com isso, né? Ela recebia uma taxa pelo batismo dos escravos, logo no porto, para depois enviar. Então eles tinham que primeiro fazer o primeiro marco de evangelização com o batismo para deportar. Vocês sabem, eu fui a Angola recentemente, lá eu fui no Museu da Escravatura. E lá tinha essa questão, uma casa que ficava à beira do porto, né, onde hoje funciona o museu. Lá tinha as pias de batismo, os escravos eram batizados para depois seguirem. E a igreja lucrava com isso. Eu fiz um post sobre o Museu da Escravatura, eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Lá tem muitas características sobre esse período aqui, certo? Eu acho que se você se interessa por esse assunto, você vai gostar do post. E o comércio era tão bom, tão lucrativo, que o Brasil chegou a permutar açúcar por pessoas. Então tinha uma produção de açúcar, eles faziam escambo. Queriam escravos e mandavam. Então o Brasil mandava açúcar para a África e recebia escravos em troca. Mandava para o Brasil e recebia tecidos em troca. Já no século XVII, o trabalho escravo se mostrou irreversível no Brasil. O principal fornecedor de escravos para o Brasil foi Angola, que mais forneceu escravos durante o século XVII, acho que o século XVIII também. Aqui tem uma passagem que ele pontua algo bem interessante. A região de Benguela, uma província do que hoje é Angola, se recusou a vender gente. Vocês veem um local de lucidez. E se recusaram a vender gente. Então, durante 3 séculos, o Brasil foi o maior importador de escravos do mundo. Século XVII, XVIII e XIX. E a região que mais fornecia escravos para o Brasil era Angola. O que o Alencastro aponta aqui é que esse negócio era tão lucrativo que, por conta disso, não dá para entender o tráfico de escravos como um efeito secundário da escravidão. Ele fala, não é isso, é ao contrário. Havia muitos escravos, havia escravidão porque o tráfico negreiro era muito lucrativo. Então não é uma condição secundária, não. Era o que mais lucrava. Outra coisa interessante a pontuar, já fazendo um paralelo com Visão do Paraíso. Em Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, a gente percebe que os europeus buscavam um paraíso terrestre nas Américas, né? Se a gente pensar que a descrição do Éden na Bíblia, no Antigo Testamento, é um lugar com árvores frondosas, pessoas seminuas, né? Adão e Eva. Pensem que quando chegaram aqui na América era isso que encontraram. Então a mente deles estava povoada por visões do paraíso. Então eles buscavam um paraíso terrestre, enfim.
Se você tiver curiosidade sobre esse tema, veja lá o meu vídeo sobre Visão do Paraíso, eu pontuo, explico essa questão muito bem. Então os europeus viam aqui a América como visão do paraíso. E, em contrapartida, viam a África como a visão do inferno. Vejam só, por conta do calor, por conta do deserto, por conta de um monte de coisa. Então a igreja viu o tráfico como uma salvação das almas. Os holandeses também, que já no século XVII também exploraram bem essa região, né, aqui das Antilhas e do Nordeste brasileiro. A gente não pode se esquecer que a Holanda era uma grande potência do século XVII, hein? Uma das maiores potências do século XVII. Por isso que eles disputaram aqui o domínio da América. E os holandeses também viam como a evangelização como modo de salvação desses povos. Ou seja, um discurso imperialista, né? A gente sabe muito bem que o que estava em jogo era outra coisa. No século XIX, esse discurso imperialista se repetiu, a gente sabe disso. O positivismo e a Revolução Industrial no século XIX resultaram num discurso também de levar os povos à libertação, essas coisas, esses povos africanos da Ásia e tudo mais. Né? Eu já falei disso em algum vídeo. Aqui a gente está no momento anterior, mas o discurso já era este, né? De exploração e domínio, de subjugação de povos em nome de Deus, em nome de uma libertação, em nome de não sei o que. E o que é interessante também perceber que a igreja via a escravidão como um resquício da relação entre a igreja e a cruzada. Então, combate aos mouros. Tinha que converter os escravos à religião, é claro que ganhavam para isso, mas também ainda tinha um pouco da mentalidade de combate das cruzadas, né, em que a igreja combatia com os muros, os católicos e os muros, né. Essa questão não estava muito bem resolvida, não. Ainda havia um resquício ideológico disso. Aqui o Alencastro também pontua a primeira revolta de escravos na ilha de São Tomé, isso no século XVI. E foi algo muito parecido com o que aconteceu depois no Haiti no século XIX. O que ele explica? Por que nessas duas ilhas isso aconteceu e não em regiões continentais? A condição geográfica favorecia, né? Então eram pessoas locais, que tinham conhecimento local, que dominavam, que se revoltaram e fizeram um motim, uma reviravolta. Esse isolamento geográfico ajudou isso a acontecer. Então, outra coisa que o Alencastro pontua muito bem é que, em razão disso tudo que eu já falei, houve um equívoco no que diz respeito à colonização da Angola. Não foi pelos recursos naturais, foi pelo comércio, pela mercantilização de escravos, que era um negócio muito mais lucrativo do que qualquer produção agrícola, do que qualquer atividade de extrativismo mineral. Isso ele deixa claro. As atrocidades cometidas com essa mercantilização de gente, as condições indígenas, subhumanas, começaram a ficar tão gritantes. O comércio começou a ficar cada vez mais selvagem, principalmente no século XVIII, começo do século XIX, que já não havia discurso de igreja que justificasse mais. Não tinha como justificar, porque estavam num nível de agressividade, de violência, que não tinha argumento que desse conta. E a igreja começou a se omitir, a se calar em frente a isso, porque não podia afrontar, se é que queriam fazer algum tipo de afronta, não podiam afrontar por conta dos negócios com a aristocracia. E também não podiam mais justificar toda aquela relação, todo aquele sofrimento em nome de Deus. Não dava para convencer mais. Bom, eu acho que para esta primeira conversa, né, o que eu destaquei de mais importante, na verdade, como eu falei para vocês, o livro é todo muito interessante. Só pelas coisas que eu pincelei aqui, vocês já começam a imaginar. Quem ainda não começou a ler, pode começar, claro, se tiver interesse, que dá para me acompanhar numa boa, porque eu estou lendo as 90 páginas por mês, e o livro é muito interessante mesmo. Para o próximo mês, né, ou melhor, neste mês de abril, eu vou ler mais umas 90 e poucas páginas, e no próximo mês, em maio, eu vou fazer um vídeo comentando essas páginas. Então, para o próximo vídeo, eu vou comentar até o final do capítulo 5. Então, se você não começou a ler, dá para ler numa boa. Nesta edição aqui que eu tenho,
Eu não sei se há outra edição deste livro, eu só conheço essa. Nessa edição que eu tenho, o capítulo 5 termina na página 187, de modo que é perfeitamente possível começar a ler para me acompanhar já para o segundo vídeo, até lá, entendeu? Quem não estiver lendo outra coisa e ler rápido, é possível. Por hoje é só. Este é um livro extremamente interessante, há muito tempo que eu queria lê-lo. Eu sabia que era um livro que ia exigir muito de mim. Exigir o quê? É difícil de ler? Não, não é que é difícil. Exigia assim, muito tempo e atenção, porque aqui tem muita informação, muita coisa boa. E coisas que fazem a gente pensar. A gente tem que ler pouquinho, 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 para ir associando, construindo, fazendo relações e associações. Certo? Então, me acompanhe. Se você está acompanhando essa leitura comigo, comente aqui embaixo, comente o que você gostou mais, a parte mais marcante, e neste livro também a gente pode, por que não dizer, a parte mais chocante. Aqui tem algumas partes que chocam, sim, alguns números, algumas coisas. Comentem aqui embaixo, porque eu não comentei tudo, vocês viram que tem um monte de post-it, eu não pontuei tudo, só pontuei as questões principais, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então eu espero vocês no próximo mês, em que eu farei o vídeo para continuar essa história, certo? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, no Facebook, Que do Mundo, página do blog, e tem coisas paralelas, diferentes do que eu comento aqui. Tem tudo sobre o YouTube, no blog, mas tem outras coisas também, né? E no Instagram eu dou alguns recadinhos, algumas coisas, deixo vocês escolherem temas, enfim. São mídias diferentes, né? Com recursos diferentes, com fins diferentes. Então me segue lá. Muito obrigada por assistir, beijos e